É, meus amigos, deu ruim para muita gente. Se você já pagou ou paga por aqueles pacotes de TV milagrosos, sabe? Aqueles streaming baratinhos, a famosa TV Miau. Vocês estão sabendo, vocês sabem do que eu estou falando, né? Bom, a coisa desandou aí nesse último final de semana e muitos desses serviços acabaram de ser derrubados, tá? E milhares de usuários aqui no Brasil estão sendo diretamente afetados. Hoje a gente vai entender exatamente o que está acontecendo e por que essas plataformas piratas, né, estão sendo desligadas e o que isso tem a ver com você aí. Vamos lá. Fala, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. O conteúdo do vídeo de hoje tem apoio da Damier Poltronas, onde você encontra as melhores poltronas, os melhores sofás para manter a sua sala de cinema super confortável, tá? E tem cupom de desconto para vocês aqui embaixo na descrição e a Damier pode inclusive fazer o projeto do seu estofado aí para o seu cinema ficar personalizado, não é legal? Link tá aí embaixo na descrição e o cupom também. E também tem o apoio da Fury Brasil, onde você encontra os melhores projetores com nota fiscal, isso é muito importante, com garantia, isso também é importante, e com assistência técnica vitalícia, o que significa que se o seu projetor der problema depois que acabar a garantia e você tiver comprado na Fury, diretamente na Fury, avisando que comprou através do meu Tecmundo, eles vão te dar todo o suporte necessário para você arrumar o seu projetor aqui mesmo no Brasil, e inclusive eles vão atrás das peças para vocês. Isso só na Fury Brasil, link tá aí embaixo na descrição também. Então vamos lá, né? Para contextualizar, existem muitos serviços de streaming ou pacotes de canais baratinhos, né, aqui no Brasil, que funcionam de forma irregular, tá, gente? Ou seja, eles não são autorizados pelos detentores dos direitos, tá? Eles prometem um catálogo ali até que interessante, com muitos filmes, muitas séries, inclusive canais premium, né? Todos liberados ali, e você paga uma taxinha, uma assinatura super barata por mês. Só que o servidor que alimenta todas essas plataformas aí que foram desabilitadas agora no fim de semana, não estava no Brasil, tá? Então não tem nada a ver com a justiça aqui no Brasil. Não foi a justiça do Brasil, não foi a Anatel que desligou isso aí, tá? Isso aí estava hospedado lá na Argentina, tá? E foi justamente isso que permitiu que no último final de semana, uma decisão da justiça lá dos nossos vizinhos hermanos os caras mandaram derrubar os servidores dessas plataformas aí de uma vez, tá? O que acabou desligando mais de 30 serviços ilegais usados por vocês brasileiros. Então não tô falando todo mundo, né? Mas tem muita gente que usa os serviços aí que se deu mal, viu? Bom, então quem tava no final de semana aí assistindo um filminho em casa, curtindo uma série, alguma coisa assim, utilizando desses serviços, teve uma péssima notícia, né? Uma péssima surpresa, na verdade, porque acredito que quando o serviço foi derrubado, essa pessoa bloqueou ali e ficou sem saber o que estava acontecendo, o que estava rolando ali, né? Mas foi isso. E para quem promove esse tipo de serviço aqui no Brasil, deve ter sido uma dor de cabeça, meus amigos, mais uma dor de cabeça, porque imagina a quantidade de gente entrando em contato para entender o que aconteceu e como que o cara ia, né, dar um feedback ali. Imagina o cara que acabou de assinar um negócio. Acabei de assinar um negócio, não funciona, meu amigo. Então, imagina a dor de cabeça, né? E para você que pretendia usar esse tipo de serviço, fica esse alerta aí, alerta ligado, viu? Porque risco tem, todo mundo sabe, todo mundo que usa sabe que tem, mas ninguém quer na hora perder dinheiro, né? Então deve estar um rebuliço danado aí com essas plataformas. Bom, o que aconteceu na prática, tá? Segundo a Anatel, que não tem nada a ver com esse bloqueio, tá? A ordem veio da Justiça Argentina e envolvia servidores localizados lá na Argentina que abasteciam as plataformas piratas que ofereciam serviços aqui para o público brasileiro. O que se sabe até agora é que mais de 30 plataformas de streaming pirata foram retiradas completamente do ar. Uma delas, e é bem conhecida de vocês, o My Family Cinema, bastante usado aqui no Brasil, né? Que inclusive eu acho até que mudou de nome. Como continha conteúdos, né, não legalizados, né, e vinha de servidores argentinos, o bloqueio naquele país lá impactou diretamente aos acessos dos assinantes aqui no Brasil. Ou seja, estava tudo funcionando muito bem, muito bom, todo mundo curtindo, até que de repente, puf, acabou.
já era. Agora, por que que isso foi possível? Normalmente, quem monta esse tipo de serviço irregular, ele busca diversificar, né? Não quer correr muito risco aqui dentro do Brasil. Então, eles alugam servidores onde a fiscalização é menos rígida ou onde a jurisdição torna mais difícil o controle. Só que o negócio mudou lá na Argentina, mudou completamente. E nesse caso aí, o servidor lá na Argentina foi o elo vulnerável para que isso acontecesse. Então, a justiça argentina identificou que os servidores hospedavam conteúdos sem autorização e determinou então o bloqueio, o desligamento total desses conteúdos que estavam funcionando diretamente aqui para o público brasileiro. Isso resultou nessa interrupção total aí neste último final de semana. A vantagem para quem operava, né, para quem oferecia esse tipo de serviço, é um ganho alto cobrando uma taxinha pequena, né? Agora, a desvantagem é justamente essa, né? Essa âncora fora do Brasil, né? Quando o país âncora age, resolve agir, né? O efeito atinge a todos de uma vez só. Bom, a Anatel reforçou que o combate à pirataria não inclui não só derrubar esse tipo de serviço, mas também gerar uma atenção maior a aparelhos e dispositivos que facilitam o consumo desse tipo de conteúdo. E quais os riscos para quem usava, né? Se você era assinante de um desses serviços, tem que ficar atento, tá, gente? Ó, porque você, além de perder o acesso sem aviso algum, né? Um serviço pirata, né? Você não vai ter garantia nenhuma de correção quando der problema, de suporte ou de ressarcimento, né? E não vai ter seu dinheiro de volta, acredito eu, né? Além disso, você corre risco aí de segurança também, tá? Porque esses dispositivos de TV Box com aplicativo pirata, né, não homologados, eles podem trazer malwares, né? O que também pode se tornar um grande problema para você aí, um problema maior ainda, né? Na verdade, porque os seus dados estão em risco, né? A própria Anatel destaca que esse ponto aí, né? Então, mesmo que o preço baratinho parece ser tentador, né? Os riscos existem e, inclusive, risco de você ter seus dados roubados, tá? Então, você não vai ter suporte, você não vai ter seu dinheiro de volta, você não vai estar fazendo algo legalizado com segurança. Então, deu ruim para muita gente. Infelizmente, os serviços de streaming aqui no Brasil ainda cobram muito caro. Eu acho muito caro. Deveriam cobrar um valor simbólico ali, R$ 6,90, R$ 5,90, R$ 7,90 e não passar disso, né? E oferecer ainda resolução muito alta, né? Esse eu acho que é um bom momento, inclusive, para as plataformas pensarem, né? Pô, vamos oferecer um preço bacana aí, porque aí todo mundo vai assinar, né? Os caras são... Bom, enfim, tá? O que muda para você aí com essa ação que ocorreu no final de semana, tá? Para o mercado brasileiro, para o mercado legal, ou seja, para os serviços que operam com direito, com licença, essa operação pode ser positiva, porque vão ganhar mais assinantes, né? Vai diminuir a concorrência desleal e vai fortalecer esse ecossistema aí de conteúdo licenciado. Agora, para vocês, para o consumidor, é dinheiro perdido mesmo, né? E risco de ações legais aí do governo brasileiro, que pode até acionar quem usa esse tipo de conteúdo ilícito, né? Além do risco também de você perder seus dados, tá? Então, resumindo, se você usa esse tipo de serviço barato demais, vai ter que repensar aí sobre os riscos que você está correndo, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, compartilha aí com seu amigo que usa esse tipo de serviço, para ele também entender o risco que ele está correndo, e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos com dicas de tecnologia, de segurança digital e também as novidades que a gente traz aqui no Meu Tecmundo. E aqui nos comentários, me conta aí, você já usou esse tipo de serviço? Conta, seja sincero, conta aí. Vamos trocar uma experiência aí, vamos trocar a figurinha a respeito desse assunto, tá bom? E ó, fica ligado que tá rolando promoção, já tá rolando Black Friday na Amazon, já vai começar o 11/11 também e já tá rolando promoções lá no nosso canal do Telegram com cupons de desconto maravilhosos para vocês, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.